Exato, então, essa é a questão, né? Você vai cobrar, por exemplo, ainda prego hoje, Tem sou a questão pastor, da mas razoabilidade, né, ô pastor? razoabilidade, exatamente. Então, porque se for falar naquela questão, o que Deus tocar no coração, o senhor faz. Tem gente que tem o coração duro, meu Tem irmão. gente que Principalmente tratando de dinheiro. Deus pode tocar com martelo que não... Exatamente, é. Mas o que eu acho que, infelizmente, né, isso é errado. Porém, tem pessoa que faz, vai dar conta com Deus depois, e tem pessoa que faz. Então, por exemplo, esses dias eu vi alguém forçando a interpretação, dizendo que Abraão deu o seu melhor, Isaac por isso foi rico. Não, Abraão já era rico antes. Abraão sempre foi rico. Nota o texto aí, Com é muito certeza. claro, né? E outra coisa, quando tá falando, Deus não mandou ninguém vender nada e dar para a igreja nem para pregador. Sim. A única vez na Bíblia que Deus mandou alguém vender alguma coisa e dar para os pobres foi para aquele jovem rico, porque Deus queria provar onde estava o coração dele. Eu creio até que se ele falasse que iria vender, eu ia falar, não, eu acredito que Deus ia falar para ele, não, eu só queria saber onde estava o teu coração. Como falou com Abraão, né? Exatamente. Não vou deixar você matar seu filho para saber. Exato. Agora eu sei que tu tem fé. É bem dessa forma. Maravilha. Eu imagino que até o raciocínio que o Regis comentou aqui, né, Regis? É a respeito realmente dessas grandes igrejas, esses grandes templos que chamam a atenção e tudo, mas igual o pastor falou, cara, tem pessoa para tudo. Tem pessoa para tudo. E se tem essas igrejas é porque tem quem vai lá. Sem dúvida. Então, se a pessoa tá confortável em ir lá e dar o dinheiro, e Deus usar isso para abençoar também essa pessoa, mas depois cobrar de quem tá pegando o dinheiro, meu amigo, eu também creio nisso, porque se a pessoa tá indo com o coração, com a fé e com o coração justo, humilde, para poder ofertar lá, independente se ela tá ofertando o dinheiro do almoço dela, Deus é fiel para suprir aquela necessidade perante a fé dela, e não vendo que ela tá ali com a questão de manipular Deus, né? Eu vou dar para receber. Não, eu vou dar. O pastor lá tá falando que se eu der, eu vou ser abençoado, então eu tô crendo que Deus vai me abençoar. Eu acredito que Deus abençoa, mas depois vai cobrar daquele que falou. Né? Então, tem toda essa questão aí. Agora, meu amigo, se elas estão prosperando, se estão fazendo coisa errada, eu sempre costumo dizer, não somos nós que vamos julgar isso, né? Se não tá confortável para você, pô, isso aqui para mim tá errado. Cara, tem inúmeras igrejas aí hoje, temos opções aí bastante, que você pode com certeza encontrar uma que vai se enquadrar naquilo que você acredita e vai se sentir confortável o suficiente para servir a Deus. Agora, o que eu não posso aceitar, e eu gostaria também a opinião do pastor sobre isso, aproveitando também, é apoiar, por exemplo, a metodologia dos desengrejados, né? A metodologia do que eu posso servir, como diz tem um pastor, que a gente ouve muita Rádio Melodia do Rio de Janeiro aqui, uma rádio abençoada, e tem lá que ele fala que tem o culto Cristo em casa, né? Que é aqueles famosos que quer servir a Deus em casa e não quer se saber de igreja, não quer saber de sobre... Aí enquadra naquilo que o pastor Rogério falou, que se existem essas igrejas, é porque tem pessoas que já não querem servir, não querem obedecer, não querem viver uma vida com Deus. Elas só querem ir lá pagar a bênção, receber e ir embora, né? Então, existe muita diferença nisso, meu amigo, porque essas igrejas hoje têm essas vantagens por conta disso. Você vai lá, você vê que às vezes não são nem membros da igreja. São pessoas que ouviu que hoje vai ter o culto da prosperidade. Hoje vai ter o culto do milagre. Hoje vai ter o não sei o quê. Então a pessoa vai lá, participa daquele culto e fala, opa, minha dívida com Deus tá paga e eu vou embora e tá tudo bem. Daqui 6 meses, na hora que eu der uma decaída de novo, eu volto. E não é assim que funciona, né, pastor? Tem que ter uma constância, né? Olha, nós entendemos que essas pessoas são aqueles que querem paquerar Jesus, né? Jesus não quer paquerar ninguém. Jesus Jesus quer um noivado, relacionamento, né? E nós entendemos na igreja que a igreja existe a igreja organização, e existe a igreja templo, e existe a igreja corpo de Cristo. Não tem como estar ligado ao corpo de Cristo sem estar ligado a uma organização. Né? Não existe ovelha sem pastor. Não existe o camarada congrega em casa e ele mesmo pastoreia ele. Ele toma ceia na onde? E a pessoa que fala que ela é pastoreada pelo próprio Jesus, pastor? Não. A Bíblia vai dizer que Cristo, né, cumprindo o seu propósito, foi alçado aos céus e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai usar as pessoas aqui na terra. Eu já ouvi alguém dizendo esses dias que não é submisso a homem, mas é submisso diretamente a Deus. Na verdade, são pessoas rebeldes, porque se nós não conseguimos ser submissos a uma liderança
que nós estamos vendo, como nós estamos estamos submissos a Deus que nós não estamos? É isso mesmo. É. E eu falo porque diversas vezes eu tenho tido que debater com alguns cristãos desviados, né, da igreja, ou que estão distantes de Deus, e acabam caindo nessa falácia, né, de que, né, eu não preciso da igreja, eu não preciso ir para a igreja. E eu fico triste porque são pessoas que congregaram boa parte da sua vida na igreja. E aí, uma das palavras, por exemplo, que eu tento pedir para essa pessoa me justificar, falar, meu amigo, então, Paulo mesmo escreveu, Efésios 4:11, para uns eu dei pastores, profetas, né, evangelistas. Então, os próprios Senhor levantou essas pessoas para que fossem ensinadoras, para que fossem lideranças daqueles que estão se achegando a Cristo. E como o senhor usou bem, corpo ao qual Paulo também cita, né, nos chama como membros do corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, né? Então, não tem como, igual o senhor falou, eu ser o pé lá em casa e a perna tá lá na igreja. Como é que você mantém essa comunhão, né? E assim, é claro que nós vamos indo para muitos outros âmbitos da palavra que fala justamente a respeito, às vezes até do egoísmo, né? Não, eu vou viver minha vida aqui, eu tô bem aqui e tudo mais. Poxa, e aí? E quem tá precisando da tua ajuda? E quem tá precisando do teu serviço? Como que é? Você serve só para você, né? Só para sua vida? Então, enquadra muito naquilo que o próprio Jesus veio para quebrar. Tanto é que a primeira coisa que Jesus formou quando ele começou seu ministério foi justamente um organismo, né? Foi justamente um grupo para dizer, não, nós vamos começar a congregar aqui para que a gente possa levar isso para todos aqueles que vão vir após nós, né? Exatamente. Então, realmente eu acho que ainda é uma dificuldade em que a gente ainda está enfrentando e parece que cada vez mais está ficando mais contundente, né, pastor? Por mais que existe toda essa disseminação da informação, por mais que hoje, se você perguntar, eu duvido, se você perguntar hoje pro ChatGPT sobre isso, eu tenho certeza que ele ainda vai te orientar de que o que a palavra nos ensina é a nossa comunhão com a igreja. Então, muita gente ainda resiste a isso, né? Quer ouvir só aquilo que acredita. Exato. Nós estamos vivendo uma época, né? A Bíblia vai dizer que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Em algumas versões bíblicas de quase todos, né? E nós estamos vendo aí o desgaste, tudo, na verdade, por exemplo, o corpo humano ele precisa de uma manutenção, o carro ele precisa de uma manutenção. Por quê? Porque senão ele vai se desgastando e vai parar. E a vida espiritual não é diferente, né? Acho interessante que tem um texto na Bíblia, e principalmente os pentecostais, né? Gostam muito, né? Contido lá em Levítico 6:13, que diz assim que a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É interessante isso aí. Porém, se nós retrocedermos ou lermos o contexto todo, nós vamos ver que não é só isso, né? Tem algumas... Precisa tirar a cinza, precisa... E assim por diante, né? Então, e hoje o ser humano, né? O povo nosso, servo de Deus, muitas vezes as pessoas não estão fazendo manutenção na sua vida. Por exemplo, hoje as pessoas... Eu conheço bem a história da Assembleia de Deus, não só porque estou na Assembleia de Deus já praticamente aí há quase 30 anos, porém eu leio bastante a história da Assembleia de Deus, né? E vejo muitas vezes quão longe nós estamos das diretrizes dos nossos patriarcas, né? E, por exemplo, quem serve a Deus há 20 anos atrás, por exemplo, se nós olharmos, olha o nível de oração que a igreja tinha há 20 anos atrás e hoje. Verdade. Hoje as pessoas vão à igreja e muitas vezes estão achando que estão fazendo favor para Deus vir à igreja. Olha só. Nós temos culto lá na congregação no qual sou pastor, quarta, sexta e domingo. Na quarta-feira é o culto de ensino. Na sexta-feira é um culto que nós oramos meia hora a gente adora a Deus de forma cantada e depois tem uma mensagem de meia hora. É o culto que não vai tanta gente. Por quê? Porque tem algumas pessoas que a sexta-feira ele dá folga para ele mesmo, né? Sim, entendi. Então, e aí a gente pergunta, aí quando Jesus estava aqui, a folga dele era quando? E um dia desses eu falei com alguém, porque nós estávamos numa conversa e nunca dá para agenda nenhuma. Eu disse, mas se a senhora tiver, uma senhora, eu estou acreditando que para o arrebatamento Jesus vai precisar agendar com a senhora. Meu Deus do céu. Porque nada dá, de manhã não dá, à tarde também não, à noite também não, nunca dá. Então nós estamos vivendo
é uma época onde as pessoas esfriaram deliberadamente, né? Sim, sim. Esfriaram na fé. Entendi.